Nós vivemos essa época. A pessoa, ela não se decide. A força do pecado ainda é muito forte na sua natureza. E ela tem a tendência de se entregar a essa fraqueza. Então, quando Elias, ele sabe, ele está dizendo para o povo diretamente: até quando vocês servirão a Deus ou a Baal? Você não pode estar oscilando ou dançando no meio do caminho. Você não pode dançar. Esse é o sentido. Estar com Deus ou estar com Baal. Tem uma passagem bíblica que é muito interessante, não é? Uma passagem bíblica que é interessante, que está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. E Josué diz ao povo, ou melhor, um dos textos finais, possivelmente, o escritor do livro de Josué: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a palavra, ela é muito forte, a palavra de Josué, dizendo ao povo. E tem um terceiro versículo que é bem semelhante a este, que se encontra em 2 Reis 17, versículo 41, meus irmãos, que diz assim, 2 Reis 17, versículo 41, que nos chama muito a atenção hoje em relação ao povo de Deus. E quando eu falo povo de Deus, me refiro a toda a classe. Eu me refiro tanto a pastor, obreiro, crente de oração, que não ora, enfim, a todos que se denominam crentes. Diz o verso 41, assim estas nações temiam ao Senhor, 2 Reis 17, 41, e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fizeram também seus filhos, e os filhos de seus filhos. Olha, irmão, como é que a coisa é séria. 2 Reis 17, versículo 41. Tem gente que às vezes não entende por que o filho se desviou. Não entende por que aquela pessoa se afastou do caminho do Senhor e uma bênção. Mas aqui está claro. Quando você dança ou você tem dúvida, você tem a tendência justamente de afastar-se do propósito de Deus e das bênçãos do Senhor. Até quando cocheareis ou oscilareis entre dois pensamentos? Hoje nós estamos ouvindo pessoas dizendo: você não pode ser muito firme na sua casa, na sua igreja. Você precisa ser flexível. Eu entendo que flexibilidade não tem nada a ver com desobediência. Flexibilidade não tem nada a ver com liberalidade ao ponto da pessoa se afastar do princípio divino. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel, essa passagem aqui está falando do rei Oséias, justamente, ou melhor, de Manassés, não é? Oséias falando, melhor dizendo, Oséias, rei de Israel, levando o povo justamente ao desvio, melhor dizendo. Está lá em 2 Reis 17, Oséias, rei de Israel, que justamente vai mostrar o estado que se encontrava porque se voltavam a Baalins. Meus irmãos, temos observado que, infelizmente, os 16 reis do norte foram reis que tiveram muitas tribulações. O rei de Israel no norte, muitas tribulações. Eles eram vistos como rei ligado ao espírito apóstata. Havia o cinismo, havia a apostasia e havia a idolatria. Primeiro, porque eles não se decidiam em relação ao Deus que servia. Segundo, eles ao mesmo tempo
eles queriam servir a Deus e a Baal. Então se apostatava, e por outro lado havia o crescimento da idolatria. Precisamos, irmãos, ouvir o Evangelho que nos confronte, o Evangelho que nos mostre de fato a nossa natureza cristã, como servo de Cristo, como sal da terra, como luz do mundo. Nós estamos vivendo um período em que nós, como igreja do Senhor, estamos preocupados, eu digo nós, para que ninguém se sinta culpado, se afastar do princípio da obediência a Deus, e precisamos então ser confrontados por uma ação profética da parte de Deus, da sua palavra, que nos provoque de fato uma mudança. Nós estamos perdendo o que nós chamamos de equilíbrio espiritual. Estamos vivendo uma ausência desse equilíbrio. E é aí onde nós nos paramos para meditar nessa noite e chamamos aqui a atenção da igreja do Senhor. Seria importante observar que a igreja, ela precisa ser uma igreja equilibrada. Uma igreja que se volta ao princípio da palavra de Deus e não de um interesse próprio. Não devemos nos prostituir espiritualmente. E aí uma das coisas que tem acontecido hoje é justamente essa quebra do equilíbrio espiritual. O que buscamos? A quem buscamos? O que queremos? Uma igreja equilibrada, podemos dizer que é uma igreja que é aquela que busca manter os padrões bíblicos. É aquela que se volta ao princípio da palavra, sem se preocupar com os padrões e modelos pós-modernos. Preocupada, acima de tudo, a manter a sua identidade. A identidade desta igreja é mantida por intermédio da palavra. Ela é mantida por intermédio da atuação do Espírito Santo. E se nós, meus irmãos, começarmos a olhar para os padrões mundanos, teremos a tendência de ser semelhante ou até pior do que eles. E quando nós estamos mantidos pelo Espírito Santo, porque o que nos mantém, eu já disse isso aqui algumas vezes na nossa igreja, não é? O que nos mantém equilibrado é o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando falta o equilíbrio, seria justamente a ação do descontrole. Quando essa igreja ela perde o equilíbrio, ela tem um descontrole, ocorre a imprudência, há uma ausência da calmaria. As pessoas ficam desesperadas em prol de alguma coisa que lhe preencha de forma terrena. Porque o lugar de Cristo, uma vez ocupado em nosso coração, as coisas terrenas, elas simplesmente elas são complementos. Elas não tomarão prioridades. E quando nós falamos de equilíbrio, tem a ver com ponderação, tem a ver com calma, tem a ver com prudência. E foi isso que quando Elias viu o estado do povo de Israel, ele olhou para ele e disse: qual é a prudência que vocês estão tendo? Vocês estão seguindo Acabe com seus deuses? Vocês estão seguindo a Baalins, indo para as baladas? Inclusive, jovem, adolescente, etc., que você vê hoje no mundo, né? A palavra balada, você nunca percebeu nada parecido com Baalins. As pessoas que querem ir para a balada, elas estão adorando Baal. Elas servem a Baal. Olha os crentes da balada. Por isso que quando você vê, eu ouvi esses dias um pastor fazer um comentário, disse que quando viu um utensílio que o pastor e escritor Saião, né, que é um dos escritores da Editora Vida, e também ajudante da tradução da Bíblia NVI, ele pegando um dos utensílios que Israel hoje, como eu tive lá, e justamente você vê as questões arqueológicas são muito fortes na nação de Israel, as questões históricas.
Então pegou-se um fragmento, ele comentando, e viu um fragmento escrito o nome de Elohim, e quando virava o outro lado do fragmento estava escrito Baal. O Estado de Israel, naquele tempo, era um Estado duplo, e tem gente hoje, como os utensílios que escrevem, de um lado está escrito Deus, e do outro lado ele serve Baal. Aí ele não sabe por que ele está fraco espiritualmente. Ele não sabe porque ele não consegue vir uns cultos e ouvir uma mensagem até o final. Ele não sabe porque ele não consegue desenvolver uma atividade até o fim na obra de Deus. Porque justamente perdeu o equilíbrio. Perdeu o senso do equilíbrio. A Bíblia ela chama de equilíbrio uma palavra muito comum do fruto do Espírito, em Gálatas 5, verso 22, chamado de temperança. O crente sem tempero é um crente sem sabor. Não é? Precisa ter tempero, precisa ter equilíbrio. Uma igreja sem tempero é uma igreja desgovernada. É uma igreja que está com problemas espirituais. Meus irmãos, o equilíbrio emocional e psíquico e espiritual do crente, do obreiro, no meio de uma geração que hoje é intolerante e rebelde. Hoje, as pessoas são, dentro das nossas próprias igrejas ditas evangélicas, fala mal de pastores, fala mal de oração, fala mal de igreja, a intolerância. Os erros não sabemos orar por pessoas que estão sofrendo e queremos de uma forma imediata que Deus resolva as nossas causas. É importante observar que quero fazer um paralelo na palavra de Paulo a Timóteo, que escreveu a Timóteo para viver de uma forma equilibrada. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Um dos pontos importantes observarmos aqui, que Paulo está comentando, está falando para Timóteo, a respeito de um jovem. Mas alguns teólogos comentam e acham que essa juventude não está ligada diretamente a um adolescente. Uma pessoa até os 40 anos de idade, ela poderia ser postada como jovem no texto relacionado a Timóteo. Poderia ser que alguns comentadores afirmam que Timóteo deveria ter um pouco menos de 40 anos de idade. Só que naquele tempo não se aceitava muito uma pessoa que não tinha uma longevidade de experiência, era tido como muita dificuldade para poder aceitar, para poder se ouvir. Então ele teria que provar muito através dos seus testemunhos que ele era merecedor daquela confiança, daquela posição que ele adquiriu, no caso de Timóteo. Tinha uma grande responsabilidade, o ministério que Deus lhe confiou, o Senhor lhe constituiu através da direção do apóstolo Paulo. Era constituído uma pessoa, não era uma pessoa da melhor idade ou da terceira idade. E era um jovem pastor, e seria muito fácil para os crentes mais idosos tratá-lo com desprezo em relação à sua pouca idade. Isso acontecia muito, não é? Mas Paulo, ele estimula Timóteo. E é importante que ele fala para Timóteo como se o jovem poderia evitar que alguém olhasse para ele com desprezo em função disso. Como é que você vai evitar? Se você é jovem, se você é mais novo, que alguém olhe para você e veja em você equilíbrio. A alternativa que ele escolheu, certamente orientada pelo seu mestre, Paulo, ele tornasse um exemplo para aquelas pessoas. Como é que as pessoas vão lhe respeitar? Elas vão te respeitar pelas suas ações. É isso que Paulo está querendo dizer. Se você tiver uma atitude equilibrada, a sua igreja será equilibrada. Se você for um pastor desequilibrado, os seus obreiros serão desequilibrados, o ministério desequilibrado, uma igreja desequilibrada. Então Paulo, ele fornece a Timóteo um exemplo para aquelas pessoas. Ele diz: seja exemplo. Isso vai lhe dar a garantia de exercer uma influência positiva na vida da igreja.
Por isso que quando você vê uma igreja que está desequilibrada sem rumo, você pode ver de onde partiu o desequilíbrio. Então Paulo, ele foi claro em dizer para ele 3 coisas importantes. Ocupa-te. Primeira coisa que ele vai dizer, ocupa-te. Mantenha-se ocupado. Sabe por que existem as dissensões? Sabe por que existem as indiferenças? Sabe por que às vezes a pessoa fica aborrecida com a outra? Porque ela não está ocupada. Quando a sua mente está ocupada ou na palavra, ou na oração, ou no jejum, mesmo que você não tenha função alguma, mas tem uma ocupação, Deus ele vai te direcionar no caminho e você não vai perder o alvo. Aleluia. Ocupa-te. Sabe por que você não consegue mais e não tem mais força para fazer aquilo que você fazia antes? Está desocupado. A sua mente está desocupada. Mas quando você ocupar a sua mente com as coisas de Deus, você vai ver que vai ser diferente a sua vida. Rasga tempo em decorar versículo bíblico. Vai decorar o nome de Deus em hebraico. Vai decorar o nome de Deus lá nos versículos bíblicos que tem. Salmo 119. Vai guardar os salmos. Ocupa-te. Louvado seja Deus. Mas quando você não persiste em ocupar-te, outras coisas hão de te desviar do teu propósito. E ele diz aí, tem cuidado de ti mesmo. É interessante que o Elias, passo aqui, volta agora a palavra que nós demos essa noite. O Elias que era respeitado pelo povo. O Elias que era temível por Acabe. O Elias que era respeitado pela nação de Israel do norte. Elias era o homem que estava a pronunciar, mandar o rei, corre, porque a chuva vai te pegar no caminho, ou então eu digo, não vai chover, 3 anos e 6 meses não choveu. É o Elias que justamente ele vai te preservar a vida dele, que quando Jezabel vai tentar destruí-lo, ele foge. Louvado seja o nome do Senhor. É o Elias que foge para o monte de Deus, o Horebe, monte de Deus, e vai ficar lá falando com o Senhor, porque uma das coisas importantes é esta: diante do povo ele era exaltado, mas diante de Deus Elias era humilhado. Há muitas pessoas que querem fazer o inverso. Diante de Deus ele quer se exaltar, louvado seja Deus, e diante do homem também ele não se humilha. Essa palavra humilhação não faz parte do vocabulário dele. Mas Elias, ele justamente era um homem exaltado pelo povo, honrado, né? Mas diante da montanha, quem subia diante do Senhor, ele se humilhava e dizia para o Senhor, e ali Deus cuidava dele. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como é que você está cuidando de você? Como é que você tem cuidado da sua vida? Para de cuidar da vida alheia e cuida um pouquinho de você. Cuida um pouco da sua chamada. Cuida um pouco do jejum e da oração que você não faz pela tua vida. O ano está terminando e você não fez. Sobe diante do Senhor e se humilha e diz: Senhor, eu preciso me santificar, porque o problema está começando de mim. Aleluia! O negócio é comigo. Então, percebe, tem cuidado de ti mesmo. Se você não tiver cuidado da sua vida, meu irmão, você pode perder o caminho. Aí você ouve palavras como eu vi esses dias, que alguém dizer: pastor fulano se desviou, irmão fulano se desviou, Beltrano se desviou. Louvado seja o nome de Jesus. Persevera nestas coisas. É a terceira palavra. A terceira palavra de Paulo a Timóteo, ele chamou como palavra de perseverança. Hoje nós estamos correndo atrás de função. Pastor, não há pecado nenhum de você querer ser uma bênção na casa de Deus. Mas o pecado começa quando você quer a função para se exaltar. O pecado começa quando você quer se exaltar naquilo que na verdade é apenas um dom de Deus na sua vida. E aqui ele diz: persevera nessas coisas. Persevera em cuidar da palavra. Persevera em manter a sua vida espiritual. O tempo está passando, mas persevera. Porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Você sabia que a sua vida espiritual desperta outras pessoas?
mas o teu testemunho, ele abençoa vidas. Algumas pessoas que hão de desejar e servir a Deus por causa do teu testemunho. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser igual aquele irmão. Eu quero servir o Jesus que aquele irmão serve. Eu quero servir o Jesus que aquela irmã serve. Louvado seja o nome do Senhor. Persevera nestas coisas, porque salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Esta foi a melhor orientação que Paulo ele falou para o seu obreiro Timóteo. Preocupado com isso, ele diminuísse a sua autoridade espiritual, principalmente o seu desempenho ministerial. Paulo estava preocupado com isso. Como é que está o seu desempenho? Como é que está a sua vida espiritual? Para ganhar o respeito daqueles anciões, Timóteo tinham necessariamente, pois não havia outra alternativa, ser exemplo na palavra. Às vezes não tem outro caminho. Às vezes nós pensamos que a nossa função traz respeito. Foi-se o tempo. Há um ditado popular que diz que o hábito faz o monge. Pelo contrário, hoje nós dizemos que o hábito não faz mais. Você olha e observa, mas você fica ali olhando. Um dia, 2 dias, mas o dia a dia te entrega. O dia a dia vai te dizer para você se aquele é o homem ou não é de Deus. Eu, por exemplo, estou aqui há 9 anos, uns quebradinhos. 9 anos e quebradinho. Eu, às vezes, eu me sinto como se eu tivesse entrado hoje. Porque a bandeira do culto de doutrina, eu estou aqui toda quarta-feira, há 9 anos, irmão, ensinando. O Espírito do Senhor falou comigo hoje essa tarde, esse negócio. Há 9 anos, eu falei, meu Deus, como o tempo passa e tal. Há 9 anos a bandeira da doutrina está em pé. Eu estou falando, ensinando. Há 9 anos eu entro por essa porta e boto meu joelho nessa cadeira aqui. Essa cadeira já tem outra, né? Mas a mensagem, durante 9 anos, quarta-feira, que falada é a minha mensagem. Jesus liberta, transforma, cura, anda na doutrina, desvia do mal, serve a teu Deus, adora o teu Senhor, agrada ao Senhor, busca a Deus, seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, vença as indiferenças. 9 anos falando desse mesmo amor. Aleluia! Ganhe respeito, se conquista para manter o equilíbrio. Ali no conhecimento da palavra, ele tinha que tomar bastante cuidado para não ser mais um, como advertiu o Senhor Jesus Cristo. Falou do obreiro hipócrita, do crente hipócrita. Temos que ter cuidado disso, irmãos. Só que às vezes nós olhamos hipocrisia, somente quando nós fazemos o falso com alguém. Só que aqui a hipocrisia não é essa. A hipocrisia é quando você de fato você não é aquilo que você aparenta. Você é um crente na igreja dos 4 paredes, mas do domingo a domingo, aonde está o teu cristianismo? Você é um evangelista, é um pastor, é um pregador, é um profeta. E no domingo, entre os intervalos de segunda, quinta, terça e tal, o que você é? O que você é durante esses dias? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós não podemos incorrer no erro. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é? O perigo de você falar o amor de Deus, de pregar o amor de Deus, não levar lá para dentro da sua casa o amor de Deus. Na atuação do nosso dia a dia, com a nossa família é difícil, não é? Mas é esse o Evangelho de Jesus. Em Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 1, diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar. Mas observe que a palavra fazer vem antes. É importante observarmos, nos voltar, não é? A juventude de Timóteo, um homem sério, não importa a sua idade. Guarde isso, meu irmão. O que nós temos que nos conscientizar ou ter em consciência é que Deus pode e deseja usar cada um de nós, não importa a idade. Seja você jovem ou idoso, nunca considere a tua idade como impedimento para realizar uma grande obra
na casa do Senhor. Não ache isso. As suas palavras, ela tem uma autoridade muito grande. A sua palavra de conselho é uma palavra muito forte para ajudar as pessoas mais fracas. Cada um de nós, não é? Precisamos ou devemos ter em mente que precisamos viver de tal forma que as pessoas nos olhem e não nos vejam. As pessoas precisam olhar para você e não te enxergar. Que é isso, pastor? O apóstolo Paulo é muito forte nessa palavra, é muito claro. Quando ele justamente começa a dizer que Cristo precisava ser transmitido pela sua vida. Ele dizendo que Gálatas 2:20 diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas precisam olhar para nós, não observando as nossas habilidades, mas vendo de fato que Cristo, ele é transmitido pela sua vida. Você, com as suas atitudes, transmite de fato a pessoa bendita de Jesus. Alguém diz muito claramente o pensamento de que quando o sol brilha, não precisamos ver as estrelas brilharem. Se o sol brilha, as estrelas não têm necessidade de brilhar, não precisa, porque o sol já está brilhando. Quem brilha maior? O sol da justiça, o nosso Senhor. Se ele brilhar, não precisamos de estrelado, de cantores, pregadores, estrela, crente estrela, porque o sol está brilhando. Então, quando de fato você vê que o sol brilha, as estrelas não precisam brilhar. Mas quando as estrelas estão brilhando no nosso meio, é sinal de que o sol da justiça está longe. Porque quando você vê estrela demais no nosso povo, pregadores e cantores, nasce o orgulho, a soberba, a ambição e o desespero de ansiedade de coisas terrenas, e Cristo fica de fora. Precisamos estar com as nossas bases sólidas. Precisamos manter a nossa base firme. Uma vez você perdida a sua base, você perde a condição de estar de pé. Conta-se na mitologia grega, um dos deuses do pensamento grego chama-se Anteneu, ou Anteu, né? Anteu. Diz que havia uma luta entre o forte Hércules. Anteu, segundo a mitologia, ele era filho de Poseidon e de Gaia, que era chamada Mãe Terra. E quando ele nasceu, segundo a mitologia, Anteu, as suas forças ficavam fixas na terra. E Hércules sabia disso. Ele não poderia vencer o seu inimigo, porque justamente Anteu, enquanto ele ficasse ligado à terra, ele não era vencido por qualquer que fosse inimigo. E os inimigos de Anteu, ele destruía, ele pegava os seus ossos para fazer um templo ao seu Deus, Poseidon, que nesse caso seria o seu próprio pai. Um dia Hércules percebeu: para eu poder vencer este homem, eu tenho que tirar ele das suas bases. E Hércules fez isso. Segundo a mitologia grega, no dia do seu combate, ele pega Anteu e levanta o grande gigante e segura ele por muito tempo fora da terra. Anteu morre e Hércules venceu a batalha. Mas sabe qual é a lição para nós? Uma vez você perder as suas bases, uma vez você perder o senso da solidez que está embaixo de você, você morre na mão dos seus inimigos. Há muitos crentes que eles preferem e dizem que podem vencer os seus inimigos sem igreja, porque eu já vi um pensador dizer que a igreja, para ficar com Cristo, não precisa de igreja. Há um defensor chamado Leonardo Boff, e ele fala sobre isso. Cristo é suficiente, etc. Mas nós entendemos que a igreja é noiva do Cordeiro. E precisamos vencer cada dia, como diz Cristo em casa. Nós precisamos estar fora desse para-raio, desse paradigma mentiroso. Precisamos entender que é necessário. A casa de Deus é necessária. Não existe padeiro se ele não tiver na mão o pão. Não existe vaso ou oleiro se ele não tiver pronto com a mão do barro a trabalhar o oleiro. Meus irmãos, precisamos estar na casa de Deus.
Martin Lloyd Jones, que foi pastor presbiteriano na Catedral de Westminster, na Inglaterra. Ele disse: o maior perigo que nós temos na igreja são os quase salvos. Aquelas pessoas que pensam que estão salvas, é o pensamento. Ele está salvo pelo psicológico, ele não é salvo pelas atitudes, ele está salvo pelo emocional. Alguém diz: diga muitas vezes que você é salvo. Salvação se mostra fruto. Salvo, ele é semelhante a uma maçã que está na macieira. Você não vai dizer que é maçã porque justamente ela está. Não, senhor, ela é maçã porque ela está no pé. Está aí, você tirou ela, é a origem dela. Agora tem gente que pode dizer: eu vou pegar uma laranja e vou dizer que é maçã, ou o inverso. A mesma coisa é o crente salvo. Ele produz a natureza da sua salvação. Aleluia! Meus irmãos, precisamos olhar e observar o equilíbrio da nossa vida espiritual. O crente, o obreiro, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza, de perseverança, de um viver cristão. Somente deveria ocupar, alguém poderia até pensar, deveria ocupar a posição de cristão aquele que tem testemunho de crente. Assim como para a posição de pastor de uma igreja, o homem no qual a igreja possa dizer: o nosso pastor, o nosso dirigente, tem uma vida cristã ilibada, digna de ser imitada ou de ser um crente. Porque se hoje existem muitos lobos que estão abrindo portas que continuam lobos, é porque tem muitas ovelhas que já deixaram de ser ovelhas. Porque quando você conhece o pastor, aleluia, você não corre para braços de lobo. Você vai entender que existe uma chamada de Deus na sua vida e que você é um crente salvo, liberto pelo poder de Deus. Meus irmãos, é importante nós termos cuidado. É importante nós andarmos no princípio da obediência. Parece que algum de nós temos estado muito aquém desse procedimento. Será que nós podemos dizer hoje, nesse tempo de pós-modernidade, nos apresentar à igreja e dizermos à igreja: imita-me? Ou você pode dizer para um irmão, como crente: irmão, segue-me, faça como eu estou fazendo, anda como eu estou andando na presença de Deus. Hoje, se nós pudéssemos mudar o nome de muitas igrejas, nós colocaríamos aí: igreja sem Deus, igreja sem Cristo, igreja pós-moderna. Qual é a sua igreja? Sua igreja é fulano de tal. Mas quem é o seu Deus? Quem é o Cristo que você serve? Louvado seja o nome do Senhor. O crente, o cristão deve ser, antes de qualquer coisa, um exemplo para os fiéis. Assim como o líder, em grande Pedro 5:3. A nossa vida cristã, a nossa perseverança na fé, precisa ser mencionada perante a congregação, perante a igreja, perante os irmãos. Tem muito obreiro, tem muito crente que se esquece que antes de ser obreiro, ele precisa ser salvo, um cristão. Uma vida cristã. Tem uma vida cristã transformada. Louvado seja Deus. Aleluia! Exemplo dos fiéis do Espírito. Aleluia. Como se vê hoje o equilíbrio da igreja? Como se vê hoje uma igreja, ter muito da igreja, uma igreja equilibrada? Primeiro, pelas ações e testemunhos dos crentes. Às vezes a pessoa vem para Jesus cheio de manias, cheio de resquícios, mas nós queremos ser melhor que o Espírito Santo. Não ensinamos, não modelamos, não trazemos da palavra, não discipulamos. Como se vê o equilíbrio da igreja? Pela forma e modelo de culto que ela presta a Deus. Hoje o culto, se a pessoa não estiver fazendo cambalhota, não tiver careta, não tiver 1000 revelações, parece
não é culto a Deus. E já viu já aqueles cultos que a pessoa já vai ali porque o camarada é homossexual, está em pecado e tem revelações de pé a cabeça, e a igreja do cara está cheia, e as pessoas vão para a igreja do cara, mas não vão para a igreja de Cristo. As pessoas estão lendo mais as revelações e as profecias, mas não vê a vida. Irmãos, eu sei que a Bíblia nos diz para julgarmos a profecia. É verdade. Não, pastor, não podemos julgar o profeta. Irmão, olha, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso. As únicas exceções na Bíblia dos profetas mentirosos foi aquele caso do profeta velho que está lá em Reis, que ele profetizou para o profeta que foi profetizar no altar, né, de Jeroboão. Chegou lá e falou no altar que nasceria um rei a Israel, e que o altar fendeu e partiu no meio. O mentiroso usou a verdade, mas é exceções. Fora disso, quem era profeta de Baal continuava profeta de Baal e não tinha resquício e apoio dos santos. Então vamos ter cuidado com aquela posição que nós estamos tomando. Terceiro, como se vê o equilíbrio da igreja pela aplicação do texto bíblico e da doutrina. Não existe mais aplicação e equilíbrio doutrinário. As pessoas elas querem ouvir uma mensagem que venha simplesmente fazer alguma coisinha boa para o seu ouvido, mas que não muda e não modifica a sua alma. As pessoas precisam olhar para o reino de Deus. Então a igreja que mostra equilíbrio, o texto bíblico e a doutrina precisa ser manifesta. Como se vê o equilíbrio da igreja pela atuação do Espírito Santo nela. Se as pessoas são sensíveis à voz do Espírito Santo, não é imaginação não. Irmão, eu tive aqui uma visão que vi 5 gatos subindo e etc, e depois vi um papagaio e etc. Irmão, para com isso! Para com essas coisas! O Espírito Santo é sábio, ele fala do sonho, e quando ele usa da palavra, ele pega de jeito que não tem profeta que seja maior que a Bíblia. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi não sei o que, tem gente que fica atormentado com essas coisas. Vai ler a Bíblia, vai orar. Se está atormentadinho com isso, é porque tem alguma coisa que está errada na sua alma. Porque é crente espiritual, ele sabe quando a voz de Deus está bradando para ele. Foi Deus que falou para ele. O crente espiritual, ele sabe que é Deus que está falando para ele. Quando Deus usa o vaso e fala para ele, toca na alma dele, e ele, meu Deus do céu, é Deus. O negócio é isso aí. Eu lembro de uma ocasião que nós fomos uma vez para a oração, estava eu, hoje é pastor Gesiel, que dirige lá uma das congregações de Marechal. Nós estamos lá, uma oração, lá dentro de Caxias afora. Era muito novo. Esse dia eu voltei até com febre, eu não estava acostumado com a situação lá e tal. Mas foi. E Deus falou para ele. Deus falou para ele, a irmãzinha estava assim numa rua de barro, estava chovendo muito, estava eu com ele, eu era bem novo, devia ter meus 18 anos. E ele já era um bem maduro. E a irmãzinha encostou nele, entregou uma revelação para ele que eu ouvi. Eu falei, gente, isso não pode ser Deus, não. Quietinha, porque esse negócio não é de Deus, não. Aí ele olhou para mim, e eu olhei para ele e falei, e aí? Ele não, Deus falou para mim. Do meu entendimento, eu falei, meu Deus, não pode isso, né? Mas Deus falou para ele. Aí eu entregou um negócio, disse que bateu em cima. Bateu em cima. Eu falei, opa. Se você entendeu que é Deus que está falando para você, aquilo não vai ficar te perturbando. Porque Deus, quando fala, Ele está mostrando para você o caminho. Ele está te dando o caminho. Ele não está trazendo perturbação para você. Não, Senhor. Não, eu fiquei perturbado com aquela visão. Irmão, você está perturbado, joga fora. Joga fora. A revelação de Deus é clara. Eu vi um gato e tal, um gato que estava assim, língua para fora, não sei o quê. Irmão, qual é o. Ah, irmão, não sei, meu irmão revela. Irmão, o que é isso? É você. Você que vê o gato, você vê
a língua para fora e depois manda água quente para mim, vai buscar Deus na tribulada. Aí eu estava meu gato com a língua para fora, com o bigode assim, se barbeando, não sei o que, lá depois, pastor, então o senhor vê aí, como é que é? Ele não vai buscar Deus. Não vem entregar essa coisa para mim, não. Tem que ter vergonha na cara, né, irmão? O pessoal fala um negócio desse, por isso que eu falo para você, cuidado, você entregar alguma visão para mim, cuidado. Se não for de Deus, você vai engolir a visão, a revelação e tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja precisa. Como você vê o equilíbrio da igreja, uma igreja equilibrada, pelo estado das ovelhas. Tem uma coisa que você vai se falar, aqui quem fala é Deus. Poxa, amém. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Aí você vai ver lá como é que o Espírito Santo manda. O Espírito Santo manda tanto que ninguém sabe quem é o pastor, quem é o dirigente, quem é que manda, quem é que controla, ninguém sabe nada. Perdeu o equilíbrio bíblico. Perdeu o equilíbrio. Guiado por revelação. Não tem que ter cuidado com essas coisas. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, e precisamos andar de acordo com a palavra. Quando nós falamos desse exemplo do fiel do Espírito, alguns tradutores, comentadores afirmam que a expressão do Espírito não está registrada nas melhores traduções. Mas é importante ressaltar que, na ótica deles, pode até achar que não, mas é importante nós observamos que há uma versão, na versão corrigida, que nós lemos essa noite, a palavra Espírito está grafada e nos mostra com muita precisão de estar no Espírito. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu não gosto muito de inventar muito não é? Para não criar muita confusão na mente dos irmãos. Porém, ser exemplo do Espírito se refere, nesse caso, ao Espírito humano. Logo significa o nosso ânimo, a maneira com que todas essas coisas são realizadas. Irmão, já viu que quando uma pessoa entra na igreja, ele vem desanimado, você tem a tendência de passar aquela doença para o outro. Tem a tendência. Irmão, você vai para o culto sexta-feira? Está tão vazio. O pastor tirou aquele irmão que fazia 7 correntes dos 80, do 318 e do milagre do 441. Então eu não vou lá não. Aquele irmão que estava lá era tão bom que ele botava no sal grosso, falava que era milagre, levava para casa, pelo que não resolvesse nada. Era sal, pelo menos botava na comida. Tem gente que ele vai à igreja e fala alguma coisinha, se não tiver alguma coisinha para ele, meu irmão, muda esse pensamento. Em nome de Jesus, nessa noite, o Cristo que opera no domingo, opera na sexta, na quinta, na quarta, no domingo, no feriado, no ano de sexta, aleluia. Então você não precisa dessas coisas. Você precisa adorar o Senhor em espírito e verdade. Você precisa ter ânimo. Manda o desanimado fora para que você saia de Jesus e se espírito de Deus. Eu não preciso que pessoas desanimadas me ajudem. Eu sou já amigo. Vamos esperar Jesus animado. Vamos esperar o arrebatamento animado, esperando a volta de Jesus. Então você precisa ter um espírito pronto. E você exemplo do espírito para exercer o seu ministério, a sua vida cristã de forma saudável. O crente, o obreiro, precisa manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio espiritual. Você não pode ser levado pelas ondas que as coisas são por aí. Tem crente, por exemplo, que não sai de casa por causa da televisão. Ele assiste tanta televisão que tem medo de sair de casa. Ele vê tanto, como é que eu não quero atribulado? Não, fala não, porque está gravando. Vai ter um atribulado aí e tal, na televisão, diz, está acontecendo isso, viu? Olha lá, não está acontecendo nada, mas ele faz uma cratera virar, como diz o vulcão em erupção. Não está acontecendo nada. Meu Deus, eu tinha sido atribulado aí, eu não vejo esse negócio. Eu não vejo esse negócio. Olha lá,
se levar tudo, eu não tenho dinheiro em casamento. Vou levar à vontade, né? Vou chegar lá, meu Deus, a casa vai aí, me espera, quando vir, me espera. Vou levar tudo, leva aí, aleluia. Glória a Deus, eu vou até comprar uma coisa mais nova. Aleluia! Agora tem gente que negócio, né? Você tem que arrancar tudo e botar a cadeira no tempo na porta. Irmão, já não tem nada, que está desesperado. Está de quê, meu filho? Deixa levar, compra outro, deixa Deus operar. Sangue de Jesus que repreende. Hoje tem tudo hoje ensinando o povo o contrário. Está ensinando o povo o contrário. O povo hoje está tudo o contrário, ensinando tudo errado hoje. Aí vem para correr de setembro para comprar televisão, daí Deus vai comprar um carro, Deus que negócio é esse, irmão? Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor te deu um espírito de temperança, de equilíbrio. Deus está contigo na peleja. Anda equilibrado. O Espírito de Deus é que te dirige. Não é o tempo desse século. Aleluia. Precisamos entender essa palavra nessa noite. Aleluia. Uma igreja que perdeu o seu equilíbrio poderá se tornar uma igreja aposta. Você já viu isso? A igreja que perdeu o equilíbrio é uma igreja aposta. Poderá se tornar. Não, pastor, a gente não tem mais. Porque tem um Deusinho aí e tal. Ué, o cara não tem Deusinho, mas se tiver o time de futebol dele jogando, ele falta o culto. Ué, não é uma apostasia? Não é uma apostasia? Não vem com essa que já está dizendo. Eu estou defendendo aqui, eu defendo em qualquer lugar. Por isso que eu estou até gravando hoje. Para dizer que eu estou falando e estou afirmando. Observe que é importante você olhar a luz da Bíblia. Uma igreja que perdeu o seu equilíbrio tem a tendência de seguir o modelo pós-moderno. Qual é o modelo pós-moderno? Irmãos, é uma igreja que está preocupada com estatística, com padronizações de acordo com o modelo mundano, às vezes voltado para a burocracia, para uma falsa espiritualidade. Irmão, eu quero saber se a tua igreja como se está crescendo e tal. Se crescer muito é porque Deus está contigo, se não crescer nada, irmão, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que as pessoas estão usando hoje. Porque se a tua igreja não crescer porque Deus está contigo, vai devagar com essas interpretações. Vai devagar. Esse sinal de dizer que uma igreja cheia hoje é uma igreja que está cheia da unção, isso não é uma verdade. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com essas falsas interpretações. Cuidado com essas interpretações falaciosas. Terceiro, nós observamos que uma igreja perdeu o seu equilíbrio quando ela tem dificuldade na aplicação bíblica com o seu rebanho. Você já viu? Tem igrejas que o pastor não pode falar uma mensagem bíblica dele, que se ele falar, ele vai matar 20, 30, 40. E alguns até criam um montinho na porta do gabinete do pastor. Pastor, não gostei da mensagem, não. A mensagem não foi de Deus. A mensagem que o senhor pregou hoje não foi de Deus. Deus não faz essa mensagem. Como é que é? Não, o senhor não pode pregar essa mensagem. Pecado aqui não pode pregar. Que é isso, pastor? Aqui é só vitória. É só vitória. O negócio é esse. Não, aqui todo mundo é abençoado. Pecado não existe lá pra gente, não. Como é que é? Aonde você estudou? Aonde você leu? Que Bíblia que você está lendo? Então hoje nós temos um cuidado espiritual. Hoje nós perdemos esse senso de equilíbrio. Se você ensinar alguma coisinha na palavra, aí o mundo já fala assim, irmão, você vai perder aqui, vai perder para outra igreja. Como é que é? Eu perder para outra igreja? Ele vai para o céu, não? Ele não vai no céu que você vai, não? Então está perdendo, um crente que está numa igreja, outro está perdendo? Como é que é isso? Me explica isso. Não, você está perdendo. Você está perdendo crente. Você... Irmão, vou lá ver, você está perdendo crente. Como é que é? Perdendo crente. Quem sabe é Jesus. Precisamos ter um cuidado com essas interpretações terríveis. E precisamos ter um equilíbrio, irmão. Nós precisamos ser um crente saudável, um obreiro saudável, para ser um crente feliz na presença de Deus. Precisamos amar aquilo que Deus, amar a Deus e valorizar, mesmo dizendo, aquilo que Deus tem nos confiado. Valorizar a chamada, valorizar a sua fé, valorizar o momento que você tem na casa de Deus, valorizar o momento que você passa diante do Senhor. Tem um equilíbrio. Se você não tiver esse equilíbrio, você pode perder a sua alegria espiritual. A sua alegria espiritual. Né? Isso pode acontecer também com o obreiro. Tem acontecido muito isso com o obreiro. Né? Mais uma vez, um pensador, esse pensador chamado Martin Jones, né? Ele diz uma palavra que eu achei interessante. Não é? Ele
entendo uma palavra muito interessante. O homem só deve entrar no ministério cristão, se não conseguir ficar fora dele. Vou repetir, o homem só deve entrar no ministério cristão se não conseguir ficar fora dele. Ou seja, a sua chamada, o seu ministério, você tem amor por aquilo que Deus te deu. Você fica pensando, meu Deus, como está a minha vida com Deus? Não é? E eu vou mais além. O cristão que se decide ao lado de Jesus, ele tem que começar a entender que ser cristão é a mesma coisa ficar. Você não consegue ficar fora de estar no ambiente dos salvos. Não, eu vou para a casa de Deus. Eu vou ouvir uma palavra essa noite. Eu vou lá ouvir uma palavra que Deus vai falar para mim. Eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou lá sentir a presença do meu Deus. Eu vou lá sentir a alegria do Espírito Santo na minha alma. Eu já passei o dia todo, não é? Eu o dia todo pude descansar, um sol quente como aconteceu ontem. Mas eu vou lá para a casa do meu Senhor, prestar culto para adorar o Senhor em espírito e verdade. Irmãos, eu me incomodo sim com esse falso cristianismo que hoje existe. Me incomoda essa falsa cristandade que hoje está sendo anunciada no Brasil, esse profetismo arcaico, mentiroso, que não valoriza a palavra, né? Uma liderança que se preocupa em benesses, mas nunca em beneficiar. Irmãos, esse evangelho, eu não conheço esse evangelho. Eu desconheço esta mensagem, desta palavra que não é de Jesus. Então precisamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Como? O que pode tirar o equilíbrio de uma igreja de modo visível? O que pode tirar o equilíbrio da igreja? Eu já vou concluir, meus irmãos. A preocupação com o número de membros, sem a conversão de fato. Hoje as pessoas elas querem encher a igreja, mas não estão preocupadas se a pessoa se converteu. Não é? Você deixou a imagenzinha, você agora não joga mais no bicho. Não é? Tem camarada que vai dizer, não, pastor. Eu estou servindo a Deus, mas olha, eu passei ali, dei uma jogadinha no bicho na contravenção, né? Ainda joguei na milhar, deu camelo. Eu vou lá dar o dízimo para o Senhor. Eu sonhei essa noite e vi cobra. Tem gente assim ainda. Você não tem onde ir no nosso meio ainda, né? Que se diz cristão, não, eu sonhei essa noite e deu zebra. Meu Deus, eu vou jogar. É você esse. Que cristianismo é esse? Não é? O Deus que revela para jogar no bicho? Então você não precisa mais orar e nem trabalhar. Fica só esperando o bicho te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos ter cuidado. Não é? Preocupação com o número de membros sem conversão de fato. Segundo, a rivalidade denominacional baseada no crescimento através de qualquer força. Né? Às vezes a pessoa está preocupada com a denominação. Não, a joia, maneira, tá bom. A denominação tal, tá com a bola toda e tal, aquela coisa. Tem que ter cuidado. Terceiro, a ausência da santidade. A ausência da santidade, do poder do Espírito e de pouca valorização da doutrina da escola bíblica dominical e da oração. Você quer ver uma igreja que está fraca e ela tem a tendência a cada vez mais ficar bem fossilizada. Sabe o que é o estado fóssil? É aquele estado bem arcaico, bem duro, está prisioneiro entre as terras. Não é? Observe que a ausência da santidade ela provoca isso na igreja. A igreja ela não tem espiritual. Tem gente que peca, ainda tem a cara de pau de vir pecando, não é? Eu pequei, hein? Eu estou aqui. Eu estou em pecado, mas Jesus me ama. Dá para fazer isso? Dá para servir esse cristianismo? Irmão, a pessoa precisa ter cuidado. Ela deve ter um coração arrependido. Ter temor de Deus. Precisamos olhar e ter temor de Deus. Deus, eu errei para o meu Senhor. Quero ter uma vida santa. Eu vou buscar Deus. Eu posso viver dessa forma. Tem gente que às vezes, se o pastor ou um pregador sério expõe uma palavra, explica a palavra, irmão, se levanta contra o pregador. Porque ele dá uma mensagem que ele entenda, que ele aceite. E o Espírito Santo não pode atuar, irmão, porque isso não promove mudança. Não tem atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa provocar mudança. Vivemos um tempo da monidão e da frieza espiritual, do conformismo com o mundo.
da relativização das coisas santas, éticas, bíblicas. Precisamos olhar para a palavra com cuidado. Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Nossa congregação é uma congregação abençoada. Então, um povo abençoado. Nós precisamos corrigir algumas coisinhas no longo da caminhada. Precisamos valorizar muito mais aquilo que Deus tem nos dado no tempo. Deus tem nos dado no tempo. Eu me entristeço quando eu ouço, às vezes, as estatísticas de final de feriado, como aconteceu aí, esse último feriado que tem mais de 100 pessoas mortas no trânsito, mais de 100, e parece que foi 101 ou 102, alguma coisa assim. Por quê? Porque foi. Pastor, não significa, eu sei que isso não significa que você não possa descansar, que você não tem esse momento de prazer, você deve, é um direito seu. Mas, irmãos, hoje nós estamos partindo para um hedonismo, uma valorização dos prazeres da carne, se nós tirarmos o momento nosso com Deus. O momento com Deus, às vezes, é roubado, as orações do lar, a leitura bíblica, e aquele momento que você deveria estar valorizando, que é vir à casa de Deus, e pegar aquele tempinho, mergulhar na obra do Senhor. Esse é o tempinho de hoje. Eu tenho certeza que você passou o feriado de hoje, não é? Com os afazeres do dia a dia, mas você não deu 2 horas de culto para o Senhor. E hoje você está tendo esse final de tarde, finalzinho de noite, você veio adorar a Deus. Você veio apresentar a Deus. Para isso que existe esse alimento durante o meio da semana. Porque nós somos atingidos por períodos espirituais todos os dias. É muita seta maligna. É muita coisa, irmão, que vem tentar nos desviar do caminho. É muita coisa fazer nos tirar da presença de Deus. E às vezes quando você ouve uma palavra como esta, é um remédio. Ela vem como um santo remédio para atuar às vezes em áreas que você aí estava adormecido. E o Espírito Santo foi lá e te disse: olha aí a mensagem para você. Olha aí o remédio para a sua alma. Olha aí a sinalização do pare. Olha aí a palavra de Deus vindo ao encontro às suas necessidades. Precisamos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Conclua a palavra dessa noite. Tenha equilíbrio, irmãos. Cuidado com a morbidez espiritual. A morbidez, ela tem muito a ver com enfraquecimento. Quando nós falamos de enfraquecimento mórbido, o quadro clínico da pessoa que está muito fraco e doente. Ele está doente, mórbido. Tá? E essa pessoa, o perfil dela, o perfil desse crente, que comparece ao culto somente para cumprir uma escala. Você percebe que quando a pessoa está mórbida, quando você está mórbido, você está fraco. E você só vai porque se você não for, quem sabe o pastor vai sentir a tua falta, né? Ou quem sabe alguém pode sentir falar alguma coisa, você está preocupado com aquele alguém. Olha, Elias, ele trouxe uma palavra para o povo. Meus irmãos, escute bem nessa noite. Que essa palavra venha ser bênção para a sua vida. Que você, se você porventura conhece alguém, não é, que está nesse estado, às vezes você pode estar passando por esse tipo de vale. É importante que você entenda essa noite. Existe para Deus um momento do basta. Você não pode ficar oscilando, dançando com o mundo e com a igreja. Você não pode achar que Deus não está te vendo. Não confunda a misericórdia de Deus na sua vida, com as suas faltas e os seus erros, não é? Com achar que Deus não está nem aí para você. Tudo ele vê. Tudo ele vê. E precisamos ter cuidado. Irmãos, como eu tenho pedido a Deus que Deus nos dá graça nesses últimos dias. Tenho orado para Deus abençoar o nosso povo, a nossa igreja. Tenho orado mesmo para Deus continuar sustentando a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver os irmãos satisfeitos, vindo adorar o Senhor, vindo buscar a Deus com alegria, sentir um momento com Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu não quero mais ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu quero te servir, quero te amar, quero te adorar, Senhor.
E é tão bom, irmão, quando você sente isso. É algo que somente o Espírito Santo pode trabalhar em você. Irmão pastor, irmão de oração, o papai, a mamãe, o esposo, as coisas não podem fazer diferente para nós. Nós temos que sentir essa necessidade de se lançar aos pés do Senhor e dizer: meu Deus, eis-me aqui, renova-me, Senhor. Eu preciso, meu Deus. Aleluia. Eu preciso, meu Deus, sentir esse gosto de estar te servindo. Aleluia. Que Deus nessa noite venha abençoar a sua vida. Que você possa continuar firme adorando ao Senhor. A igreja de pé, nesse momento, como está orando a Deus. Como está levantando a voz ao Senhor nesse momento. Como está orando a Deus pela sua vida. Orando ao Senhor. Eu não sei, irmãos. Eu não sei se alguém, você conhece alguém que está passando por um vale ou por um sofrimento, não é? Nós vamos estar orando para Deus abençoar a sua vida agora. Eu gostaria que você orasse comigo. Eu ia dar para alguns irmãos orar, mas eu vou orar aqui nesse momento, tá, meus irmãos? Nós vamos orar juntos. Vamos fazer duas orações. Primeiro, nós vamos estar orando especificamente pela igreja. Eu tenho sentido a necessidade de orar pelos irmãos, tá? Gostaria de fazer uma oração pelos irmãos. Sim. Tá bom, então vamos estar orando na outra oração, vamos orar pela oferta e orar pelo Eduardo. Vou estar orando especificamente agora, não pela nossa igreja. Eu gostaria que a igreja orasse comigo. Eu tenho sentido a necessidade de orar pela igreja, tá? Eu tenho orado pela igreja incessantemente. Toda vez que eu vou dobrar o meu joelho, irmão, não esqueço de orar pelos irmãos. Tenho orado mesmo. Pedindo para Deus guardar, para Deus trazer o equipamento, para Deus sustentar o seu povo, para nós não darmos ouvido, irmãos, a nenhuma seta maligna que às vezes vem contra nós ou contra a obra, mas que você venha se alegrar do Senhor. Então vamos orando agora. Irmãos, vamos orar juntos. E ore mesmo com fé. Você que está passando pelo seu valezinho, não precisa contar nada para ele. Não, volta para Jesus agora. Eu estou cocheando nele. Eu tenho me decidido fazer algumas coisas. Mas eu quero, Senhor, renovar a minha vida. Mas, em nome de Jesus, seja sincero para Deus nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos nesta noite. E eu quero, meu Deus, te louvar e enaltecer o teu nome por esta congregação tão abençoada. Aqui está, meu Deus, um povo, Senhor, zeloso de boas obras. Mas que nesta noite, meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos, Senhor, os membros desta congregação, cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos agora. Se porventura, meu Deus, algum deles, eles conhecem alguém que tem cocheado entre dois pensamentos, ó Deus, querido, está na dúvida, Senhor, mas nesta noite o Senhor pode trabalhar na alma, no entendimento. Ó, o Espírito Santo vai movendo as águas. Ó Deus querido, trabalha, meu Pai, nesta igreja, trabalha, Senhor, no coração do teu povo agora. Ó, meu Senhor, solta o vento do Espírito, trazendo, meu Pai, alegria para te servir, alegria para te adorar. Ó Deus querido, traz visão do teu povo para a tua obra, Senhor. Ó Deus, que o teu povo nesta noite possa ter a compreensão que é um povo vitorioso, Senhor, que está preparado para o arrebatamento da igreja. Ó Deus querido e santo, entra com providência no segredo da alma, no segredo do coração, que muitas vezes importuna. Ó Deus querido, que vem pelas madrugadas. Ó Deus querido, aquele trabalho, meu Pai querido, que o teu filho, a tua filha está clamando, Senhor. Ó Deus amado, nesta noite, entra orando a vitória, arranca aquilo que não provém de ti, repreenda em nome de Jesus aquilo que tem atrapalhado o teu servo, a tua serva. Ó Espírito do Senhor, vai trazendo a graça, a vida para o teu povo nesta noite. Ó Deus, que nós possamos estar na brecha, fazendo a tua vontade. Ó Espírito do Senhor, vai alegrando os corações entristecidos, aqueles que estão decepcionados, aqueles que não puderam vir esta noite, meu Pai querido, porque estão entristecidos, mas tu entra com providência. Pai, trabalha nesta congregação. Ó Deus querido, trabalha no ministério da tua igreja, trabalha no círculo de oração, trabalha, Senhor, no corpo diaconal, trabalhadores, entra, meu Pai, com providência, meu Senhor, porque quando tu entra, meu Pai, homem nenhum pode impedir, não há impedimento terreno, porque o teu nome é glorificado. Ó Deus, nesta noite,
Esta é a nossa oração. Nós te louvamos porque já recebemos a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estou orando pelo Eduardo, presbítero Sérgio, fazer esta oração. E aos pedidos de oração, está orando neste momento pelos pedidos de oração também. E orando pelas ofertas na obra de Deus. Pai do Senhor, irmãos, oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ainda em Tua presença, Senhor, nos encontramos na noite desse dia. Adoramos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus que nos guarda, nos guia. Tu és o Deus que não nos deixa só, ó Pai. Aqui em minhas mãos está este pedido de oração, ó Pai. O Senhor conhece a cada pessoa que está necessitada, ó Pai amado Deus, de um consolo, de um conforto, de um milagre, de uma cura. Meu Pai amado Deus, seja qual for a necessidade, estenda as Tuas mãos, Senhor. Opera o Teu querer, opera a Tua vontade. Meu Pai amado Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado sobre cada pedido que está em minhas mãos, sobre cada pedido que a Tua igreja faz, em especial, ó Pai amado Deus, sobre alguma causa. Venha operar de uma forma, meu Pai amado Deus, tremenda, onde só o Senhor é quem pode resolver. Entra em cada causa, entra em cada vida, entra em cada família. Meu Pai amado Deus, soluciona os problemas, meu Pai. Opera o Teu milagre para a glória do Teu nome. Estaremos ofertando ainda, Pai amado, para a Tua obra. Aqueles que porventura não têm oferta nesta noite, que o Senhor venha prover, ó Pai amado, para que o próximo culto eles tenham, ó Pai amado Deus, te ofertar, para que não falte, meu Pai amado Deus, ó Pai amado, para a Tua casa. Dá vitória à Tua igreja, dá vitória aos Teus filhos nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Hoje nós vamos ouvir os adolescentes de mocidade. Agora vamos ouvir os varões e assim. Hoje nós vamos ouvir os irmãos. Nós temos a condição de poder ouvi-los. Vamos estar ouvindo os irmãos em nome de Jesus.